Estimado internauta, saudações e bem-vindos de volta à Agência de Notícias Angola Press após um final de semana prolongado em que Angola e o mundo celebraram a Páscoa. A presente edição da rubrica Economia em Análise traz-nos um tema global e urgente, a realidade das mulheres no mundo atual. Num planeta com mais de 8 mil milhões de habitantes, mais de 6 mil milhões são mulheres, mas os desafios que enfrentam vão além dos dados demográficos. É assim que na presente edição da rubrica Economia em Análise vamos mergulhar em dados, contrastes regionais e desigualdades que esta franja ainda enfrenta. Não é, doutor? Saudações e bem-vindo a Angola. Liliana, bom dia também para si, bom dia também para os nossos internautas na Angola. Hoje é dia 22 de abril de 2025, terça-feira, a penúltima terça-feira do mês. E dizê-lo aqui que o povo e a sociedade, de alguma forma, do mundo está triste com o falecimento do Papa Francisco I, que ocorreu ontem, aqui também para toda a comunidade cristã, os meus pêsames, condolências e também, inclusive, à família do Papa falecido. Então, nesta senda, o programa não é sobre isto, mas é sobre uma matéria, como disse, que abrange toda a população do mundo e uma franja alargada dessa mesma sociedade. Muito bem. Olhamos então para o tema de hoje, tal como dizia, a realidade das mulheres no mundo atual. É verdade. Nós pensamos, pelos dados que pesquisamos, que a população anda à volta dos 8,5 mil milhões de pessoas, uma versão americana 8,5 bilhões. Nós, em Angola, também temos mulheres, evidentemente, fazem parte também da sociedade. E dizer o seguinte, como eu disse, em 2025 perspectiva-se que haja 8,5 mil milhões de pessoas em cerca de 182 países do mundo. Para previsões para 2050, que é já daqui a 25 anos, estamos à volta dos 9,9, 10 mil milhões de pessoas. Em 2100, à volta dos 11,3 mil milhões de pessoas. De facto, houve, nos últimos 100, 200 anos, um crescimento galopante do número de pessoas, também por via de quais são as causas desse crescimento galopante, ou baby boom, como se diz em inglês. Tem a ver com o fim de grandes guerras, portanto, a última grande guerra, a segunda, terminou em 1945. Também a melhoria dos cuidados de saúde, também nas questões da habitação, saneamento básico, no fomento da educação, na massificação da educação da população em geral, sendo que isso depois também tem, obviamente, as devidas exceções. Quais são os continentes mais populosos? É a Ásia, naturalmente, só com a Índia, o primeiro país mais populoso do mundo, e depois a China, que historicamente até há 2 anos atrás era o país mais populoso do mundo. São os dois países que fazem 2 mil milhões dos 8,5 mil milhões. A África tem 15%, cerca de 1,4, 1,5 mil milhões de pessoas nos seus 54 países. Desta forma, dizer que o mesmo também se aplica aqui em termos para Angola. As mulheres no mundo são a maioria, em Angola, pelos números que temos, são à volta dos 51, 52% das mulheres de Angola. Se fizermos isto numa lógica de 35 milhões de habitantes em Angola, cerca de 17, 18 milhões são mulheres. Por isso, também aqui podemos apresentar que o planisfério, de que há 101, quase 102%, 102 mulheres para cada 100 homens. Isto também tem razões históricas, Liliana, sabe? Nos últimos 200 anos, digamos assim, houve várias revoluções. A Revolução Industrial, a partir das fábricas que se foram crescendo e colocando as pessoas mais nas cidades, saindo do interior, do mundo rural, ligado à agricultura e às atividades ligadas à terra. Depois também o fomento à massificação das escolas, das universidades, portanto, da educação em geral, melhores cuidados de saúde, termos infraestruturas e cada vez mais técnicos de saúde para cuidar dessa mesma saúde e também das doenças que foram gerando. Por outro lado, também tivemos as questões de guerras, de grandes guerras,
que foram dizimando, principalmente homens, e, portanto, os homens que estavam na frente de combate iam tendo ferimentos, mortes por via desses ferimentos, homens mortos em guerras, levou a que, entre outros fatores, que as mulheres sejam a maioria da população do mundo. E tal se aplica também em Angola, como já disse. Mas também nós temos exceções. Exceções, além das históricas, políticas, demográficas, religiosas, que levam, por exemplo, nos países do Médio Oriente, por exemplo, os homens são a maioria, porque eles também são a questão da prevalência em termos de quem trabalha, quem traz de facto rendimentos para casa, e as mulheres são aquelas que ficam em casa a cuidar da família. Isso é muito importante, porquê? Porque, tendo em conta também os fatores de erosão, dos desertos e tudo isso, em que os homens são viajantes, essa cultura de serem comerciantes e viajantes, as mulheres são em menor número. Mas este tipo de exceções, como na Euroásia, portanto, na questão da antiga União Soviética, hoje Federação Russa, no Médio Oriente, que são exceções, tendo em conta a questão também da ciência, da questão da própria mulher gerar mais meninas, é também algo que impacta no número das crianças. Pese embora tenha havido países que tivessem políticas de retração de as famílias terem mais meninas e, portanto, darem mais prevalência ao nascimento de rapazes, isso não é aquilo que de facto existe. Portanto, continuo a dizer, há mais mulheres no mundo e grande parte dessa população é jovem. E nós, em abril, que estamos no mês de abril da juventude, dizemos que grande parte da população do mundo são meninas, jovens adolescentes, mulheres e jovens. E, portanto, este é um ponto que nós queremos dizer. Agora, e temos que o dizer aqui, o número de homens está a crescer por fim até dessas guerras. Portanto, havendo menos guerras convencionais, como nós conhecíamos, através das armas, de mísseis, etc., e também pelos cuidados de saúde, os homens tendem a crescer e a aproximarem-se do número das mulheres por via dessa estabilização demográfica que nós temos registado, em que o número de guerras são muito em menor grau e muito menos agressivas e impactantes, e então esse quer dizer que também há um crescimento da população masculina. Que é uma boa notícia, doutora. Por um lado, deixe-me dizer o seguinte, nós estamos a registrar crescimentos muito galopantes, como eu disse no início, do número da população, que põe em causa até, por exemplo, as questões alimentares, as questões de segurança, as questões migratórias. Ou seja, para nós termos este crescimento da população, nós também temos que garantir estabilidade para essas próprias pessoas terem cuidado de saúde, alimentação, educação e infraestruturas. Então, o que eu penso, e isto aplica-se ao país, Angola, é que nós temos que ter um controle sobre os nascimentos para que haja condições de vida para quem nasce. Mas, face a isso, deixamos aqui às autoridades, de facto, para esse trabalho muito mais macro, educação, saúde, o Ministério da Promoção da Mulher, Família e também da questão da Juventude e Desporto. Há vários departamentos ministeriais que já devem estar a cuidar desta questão, porque as mulheres angolanas são das mais férteis do mundo e isto põe em causa, portanto, um conjunto alargado de desafios, dos quais vamos aqui elencar. Muito bem. Principais desafios das mulheres no mundo? Vamos aqui, desemprego jovem de longa duração. Aliás, a última informação que temos do INE é que há 14 pessoas dos 15 aos 60 anos que têm emprego formal e 86 não têm, portanto procuram na informalidade uma fonte de rendimento. Outro problema que nós conhecemos, e é muito também africano, a gravidez precoce, 12, 13, 14 anos, já serem mães, abandono escolar, por via dessas raparigas que vão à escola, mas que por via da gravidez, por via da pobreza, por via de ter que cuidar dos irmãos e das irmãs mais novas, não frequentam a escola, pelo menos até à 9ª classe, até à 12ª classe, a violência doméstica sobre as mulheres, o tráfico de seres humanos, portanto, para outros continentes, mutilação genital feminina, que ainda é uma prática que tem que ser banida por via da repressão e da punição de quem a pratica,
o casamento infantil entre um homem muito mais velho e jovens de tenra idade, o assédio sexual em todos os campos, no trabalho, na escola, na rua e em outros locais, para que haja aqui um respeito pelas raparigas como um ser humano que merece toda a dignidade e a integridade. O feminicídio, portanto, mulheres que de facto são alvo de homicídios, portanto são mortas precocemente, muitas vezes por razões passionais, muitas vezes por razões de ciúme entre famílias e outras razões. O cyberbullying, no fundo, aquelas guerras que as mulheres sofrem na escola, no meio onde vive, nas redes sociais, por fatores, por exemplo, físicos, das quais elas já o têm e que de facto merece que também haja esse repúdio por quem pratica esse tipo de distorção da personalidade de alguém, que alguém goza com alguém por ser baixa, alta, mais forte em termos do corpo, ou outro fator físico que não merece esse tratamento, porque nós temos que nos valorizar e respeitar. Doutor, vemos aqui um dos pontos dos principais desafios das mulheres no mundo, casamentos arranjados. Ainda vive-se muito. Sim, repare, está muito associado às famílias ricas. Aliás, as monarquias faziam muito isso, que era os filhos e as filhas casarem-se com pessoas do mesmo extrato social. Para quê? Para não se perder fortunas, para não se perder património, heranças, mas também entre pessoas das mesmas igrejas. Há confissões religiosas na República de Angola que dão prevalência ou preferência a casamentos dentro da mesma religião porque têm supostamente os mesmos valores éticos, cristãos, religiosos. E quando alguém procura ou se apaixona por uma pessoa que não tem a religião, uma religião diferente, há um conjunto de discriminação negativa. Às vezes chega-se a banir a pessoa da religião, dessa confissão religiosa, porque, entretanto, está numa relação amorosa com alguém que não se identifica com a religião dos pais, dos tios. E isso também é uma forma de casamento arranjado. Olhamos agora para o tráfico de seres humanos, o grosso de pessoas que vivenciam o tráfico de seres são mulheres? São meninas, isto é um bocadinho como também os nossos lares de crianças. Crianças muito pequenas e tendencialmente meninas são levadas do país para outros continentes para que haja um compor daquilo que está em falta lá. Por exemplo, se são crianças africanas levadas da África para a Europa, é porque lá, por exemplo, as mulheres não conseguem conceber filhos. Então, nessa forma de carência, é levada contra a vontade da criança e dos próprios seus progenitores, e por isso é que é tráfico, por via, muitas vezes, de pequenas quantias de dinheiro que as famílias se sujeitam a vender, esta é a expressão, Liliana, vender o seu filho, a sua filha, para não saber para onde é que irá, que cuidados irá ter a troco de $100, $500. Portanto, aquela lógica que nós sentíamos da escravidão, portanto, é uma nova forma de escravidão, aproveitando-se aqui da pobreza extrema das famílias para terem algum rendimento. Esse próprio rendimento que depois vai desaparecer rapidamente por via das necessidades dessa família. E isso também é um dos crimes transnacionais, ou seja, entre países e entre continentes, que temos que também as autoridades policiais, de investigação criminal, o Serviço de Imigração Estrangeira, no nosso caso, investigar e levar às barras da justiça. O tráfico de seres humanos ainda é um grande desafio para as diferentes organizações que lutam diariamente por aquilo que é a defesa dos direitos das crianças. E que são uma das formas... São os seres adultos que traficam, evidentemente, mas as crianças que têm um conjunto de direitos, até estabelecido na Carta das Nações Unidas para a Criança, e ter uma organização dentro da ONU, que é a Unicef, de dar ou tentar garantir que os países olhem para as necessidades das crianças para terem um lar saudável, um acesso à educação, a ter um documento de identificação, no nosso caso, um bilhete de identidade, para que possam ser mais tarde cidadãos e cidadãs de plenos de direitos e deveres.
quando nós mutilamos crianças, quando nós lhes retiramos o acesso a serem crianças, quando elas nascem num dado contexto e são atiradas para um outro continente, com outro tipo de cultura, com uma língua diferente, sem garantir que isso é de facto feito legalmente por via, por exemplo, de uma adoção, porque há adoção nacional, interna, e há uma adoção internacional que tem um conjunto de preceitos e um processo para ser tudo legal, sempre a fim dos superiores interesses das crianças. E quando há tráfico de crianças, não é feito legalmente, não é respeitado esse processo, esse protocolo de respeito entre a família que não tem as condições condignas até a família de destino, quando isso acontece, porque muitas vezes as crianças são alvo de tráfico internacional de crianças, mas é para fins inconfessos, como por exemplo a questão da sexualidade, da pornografia infantil, que aí nós estamos a falar já de violação sexual dessas crianças. Muito bem. O casamento infantil também é um desafio em diferentes regiões. Eu penso que nós não sofremos muito disso, embora eu tenha esse desconhecimento, mas há partes, por exemplo, da África, à volta do Golfo da Guiné, por exemplo, estou a falar aqui da Nigéria e não só, em que homens com algum poder de compra, algum rendimento, têm várias crianças, se casam com várias crianças ou têm relações com crianças numa lógica de que nós não conseguimos entender como é que um homem de 70 anos, 80 anos, casa com uma criança de 10, 12 anos. Isso também, obviamente, há aqui um negócio por trás. Que a família da menina, a troco de algum dinheiro, se coloca na disposição de casar um homem que muitas vezes não tem muito tempo de vida, para além disso, com uma menina que não chega a ser menina, não chega a ser adolescente e fica à mercê dos desejos desse homem mais velho. Não compreende aqui o processo. Nós somos bebés, somos crianças, passamos adolescentes e depois dos 18 anos somos considerados adultos. Adulto quer dizer o quê? Todo o ser humano que já não cresce. Não cresce fisicamente, ou seja, chegamos a um ponto em que nós não temos mais crescimento, não ficamos mais altos. E quando uma menina casa-se com 12, 13 anos, ela nem chegou a ser adolescente. Há coisas que nós vivemos em certos períodos da vida. Eu costumo dizer isto e Liliana, é o seguinte: um homem com 60 anos não deve ir a uma discoteca onde estão jovens e adolescentes, ou jovens com 20, 25, 30 anos. Porquê? Porque ele não gozou aquilo que devia ter gozado na sua idade de ir à discoteca, sair com amigos, etc. E isto também se aplica, muitas das vezes, àquilo que é imposto às mulheres. Viverem coisas que não são do tempo dela, mas por via da imposição, certo? Tem que viver esse tipo de situações. Doutor, rapidamente encontramos aqui outros desafios das mulheres a nível do mundo. Certo, eu elenquei aqui vários, não termino aqui esta lista, mas dizer o seguinte... Olho aqui para pontos de grande relevância, como é o caso da saúde mental. Pois, mas a saúde mental tanto se aplica às mulheres como aos homens. Mas se aos homens já é complicado dizer que se vai a um psicólogo, a um psiquiatra, a um psicoterapeuta, as mulheres ainda mais, porque é dado às mulheres em África um papel de trabalhadora já, que antigamente não era, trabalhadora fora de casa, ser mãe, e isso implica o quê, Liliana? Que muitas das vezes tem que se esconder o problema de algum problema de saúde mental. Isto, nós todos os dias vamos vendo notícias de alguém que se suicida. Alguém que prefere terminar a vida mais cedo porque assumir que se tem um problema psicológico, muitas das vezes é alvo de bullying, de discriminação negativa, até das pessoas mais próximas. Então, a mulher tem esse papel de conviver com esse problema. E isso gera o quê? Muitas das vezes viver uma vida condicionada por estas circunstâncias. Falta de acesso à educação, problemas mentais, problema de ter a irmã mais velha e de cuidar dos mais novos, quando ela precisava de ser cuidada também. Nós temos aqui muitos desafios que são mundiais e alguns dos quais têm uma personalidade muito africana pelas condições de vida que nós temos. E vemos aqui também menor presença em cargos de poder. Sim, nós a nível mundial. A
A nível mundial, Angola faz essa publicação de que, por exemplo, já temos mulheres em certos cargos políticos, nas empresas. É verdade que estamos a fazer esse trabalho. Podemos fazer mais depressa, sim, mas eu penso que mais uma geração de mulheres em Angola, estamos a falar aqui até 2035, mais 10 anos, e nós teremos muito mais mulheres em cargos de liderança, de chefia, no setor privado das empresas, público, na política, digamos assim. Porquê? Porque estamos a dar tempo delas se formarem, delas amadurecerem e depois também substituírem os homens num processo natural, não tem que ser forçado. E aí iremos ver também já um sistema mais equitativo em termos de oportunidades de homens e mulheres. Isso também implica uma melhoria nos salários, no mesmo categoria, no mesmo cargo, entre homens e mulheres. Muito bem. Dificuldade de conciliar trabalho e família, principalmente na fase da amamentação? E não só, quando está grávida, na amamentação, na questão do dia-a-dia, trabalhar fora, fazer aquilo que tem que ser feito em casa, sem muitas vezes o sentido de parceria entre marido, esposo e esposa, é algo que eu vou dizer aqui que é ao contrário, Liliana. Nós, homens, temos que fazer muito mais para ajudar as mulheres. As mulheres, tendencialmente, por a educação que lhes foi dada, elas têm essa característica de serem as líderes da casa, mas os homens, nós temos que perceber que elas são guerreiras, mas que os homens também têm que elevar as suas potencialidades, que os homens têm nas suas potencialidades, mas temos que fazer mais em casa para que haja aqui também um nivelar dos homens para cima, fazer tanto como as mulheres fazem em casa. Partilha de deveres. Com certeza. Olhamos agora para a falta de políticas públicas e iniciativas corporativas que facilitem a conciliação trabalho-casa. Eu penso que a Covid-19, no ano 2020 e 2021, ajudou muito a refletir sobre estarmos em casa, essa convivência em casa, a partilha de tarefas em casa, mas também a questão do teletrabalho. Ou seja, podermos trabalhar em casa e na empresa sem que isso reduza a produtividade. Também as questões que têm a ver com atividades fora do trabalho que levem as empresas a terem atividades extralaborais que permita, por exemplo, mais formação profissional, trabalhar em casa e também as ferramentas de trabalho cada vez mais serem adequadas, tais como, por exemplo, também os horários. Não é só a questão da Lei Geral do Trabalho, que permite a mulher que está a amamentar ter um trabalho diferenciado das outras que não estão a amamentar, mas também perceber, por exemplo, uma coisa que todas as mulheres têm em idade ativa, que é a questão da menstruação. Há mulheres, de facto, que sofrem com a menstruação. E as empresas têm que perceber que nem todas as mulheres são iguais. Há mulheres que sofrem, têm que ficar em casa enquanto têm menstruação. E como é que isso pode ser ajustado para que a mulher não se sinta discriminada negativamente, mas também as outras não se sintam prejudicadas por trabalhar mais que as outras, que não têm esse problema da menstruação, no sentido, o impacto da menstruação nelas não é tão forte como nas outras colegas. Isso depois, as empresas têm que olhar para isso. E isto é um tabu, sabe, Liliana? Há ainda dificuldade de falar da menstruação das mulheres, que têm dificuldades em trabalhar e viver dignamente, e isto no posto de trabalho. É um desafio, mas só o facto de estarmos a falar aqui sobre isso é também gerador de que nós pensemos de uma forma diferente. As mulheres são diferentes de nós, mas nós nos completamos. E a educação, como disse Nelson Mandela, é uma das soluções para que as mulheres daqui a amanhã tenham melhores condições, sejam mais respeitadas, sejam mais dignas de serem mulheres, que elas próprias tenham orgulho de serem mulheres, e a educação abre essas portas para toda uma sociedade. Precisamos de ser mais flexíveis, mais elásticos naquilo que é a diferença. A mulher é diferente de nós e nós temos que nos respeitar mutuamente, porque assim teremos um mundo melhor. Dr. Sapateiro, o nosso muito obrigado. Caro internauta, a luta pela equidade de género não é apenas uma causa social, é também um imperativo econômico. O internauta pode e deve continuar ligado às diferentes plataformas da Agência de Notícias Angola Press, que temos muito mais para lhe oferecer.
Poderá acompanhar aqui a rubrica Viver com Saúde, que lhe dá a conhecer que viver é bom, mas com saúde é melhor. Poderá também acompanhar conversas livres, onde debatemos diferentes temas de interesse social, e também a resenha desportiva. Já sabe, a vida é bela com a economia. Até a próxima edição. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.